Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo vai depender do momento que vocês estejam assistindo esse vídeo, ok? Eu sou o Daniel, tenho esse canal ao lado do meu amigo Décio. E aqui a gente discute sobre história, política, sociologia e também educação, ok? Se você não é inscrito no canal, sugiro que se inscreva, porque aí fica por dentro das novidades, né? E aproveita e deixa aquele seu joinha, porque já nos ajuda, nos motiva a continuar com esse trabalho, ok? E hoje, gente, eu estarei falando sobre um livro e um país, né? Um livro, um país e um processo histórico. Como parte da minha programação 2021, eu coloquei, né, um dos tópicos, topo, a leitura de um livro que eu estava há muito tempo namorando, querendo ler, que é o livro A Revolução Vietnamita, do Paulo Fagundes Vizettini, não é? Que é parte aqui da coleção Revoluções do Século XX. São 20 livros que falam sobre revoluções que tiveram sucesso e revoluções fracassadas, né? Organizadas pela professora Emília Viotti da Costa, uma das maiores historiadoras do nosso país, ok? Ela convidou alguns professores de centro e de esquerda para discutir, né? E pronto. E com minha curiosidade frente à coleção, eu comecei escolhi um país que eu não tinha muito contato. Geralmente, quando se tem contato com o Vietnã, né, geralmente é através da guerra, né? Guerra do Vietnã, que vocês veem na escola, que passa muito filme norte-americano. Se tem uma coisa que norte-americano, os estadunidenses ama fazer, principalmente quando perde, é falar sobre a pressão psicológica, né, da derrota. E a guerra do Vietnã para os estadunidenses, né, frente à mídia, é a questão psicológica. Toda hora sai um filme sobre essa questão, que os soldados voltaram de lá aterrorizados e tudo mais, né? O norte-americano adora filme de guerra. Já não basta bombardear os outros países, ok? Então, é interessante pontuar a questão desse livro. Eu me surpreendi, porque é o seguinte, eu sabia que o Vietnã o processo revolucionário do Vietnã não começou na década de 50 e foi até a década de 70. 20 anos ali compreende o conflito direto com os Estados Unidos. Não, eu já tinha um conhecimento de que foi um processo que começou antes com os japoneses, não é? Mas eu me surpreendi porque foi um processo, essa introdução às ideias marxistas acontece há muito tempo antes, na década de 20, ok? Mas vamos lá, situar onde é o Vietnã. O Vietnã é um país ali do sudeste asiático, faz fronteira com a China, no sul da China, né? É de frente para o mar da China também. Faz fronteira com Laos, Camboja e Tailândia, ok? E, historicamente, desde o século XIX, final da segunda metade do século XIX, desde 1870, ela fazia parte, né, das colônias francesas, da Indochina. Era assim que os franceses chamavam toda a região, junto com os outros países já citados, ok? E antes disso, teve um conflito ali com a China, ok? A China reclamava alguns territórios do norte do Vietnã. E por essa aproximação junto aos chineses, o norte do Vietnã tinha uma tradição confucionista, de estudos confucionistas, né? Para vocês que não sabem, é o estudo dessa ideia de Confúcio, né? Grande filósofo aí chinês. Então a população do norte do Vietnã já tinha essa tradição de estudar, ok? E o livro traz justamente isso, né? Começa aí dar esse panorama e começa na década de 20 com o Ho Chi Minh, processo que ele muda de nome, ok? E ele passa um tempo fora e quando ele volta ele percebe o seguinte, que para se conseguir fazer uma revolução socialista no seu país, ele tinha que encarar, os vietnamitas, melhor dizendo, tinha que encarar aquele conflito não como uma luta de tomada de poder, não, tinha que encarar aquele conflito, os futuros conflitos, como uma luta em prol da independência anticolonial, né? Anticolonial, buscando sua independência frente a um país de fora, um país que não fazia fronteira com eles, domínio estrangeiro. Ponto. E aí começa a década de 20, começa. E como ele faz isso? Junto com seus
colegas. Eles começam aí nas aldeias, isso é muito interessante, porque já que a população, as populações da cidade e do campo já tinha essa tradição de estudos confucionistas, de ideias confucionistas, eles começam a implementar, né, ir nas aldeias, espalhar essas ideias marxistas, um trabalho realmente de base. E ao lado disso, né, eles não levavam só, não militavam, né, eles não só militavam, mas também recebiam aí ajuda de médicos e professores que iam nas aldeias e prestavam serviço, né? É um trabalho realmente de base. Ponto. Aí chega a Segunda Guerra Mundial, conflito com os japoneses tomam a região, não é? E o Ho Chi Minh já estava organizando já um exército, né? O famoso Viet Minh, que é o exército vietnamita e o exército vietnamita comunista, não é? É importante ressaltar o seguinte: nesse período surgem vários partidos de esquerda, são vários, né, com várias siglas diferentes, ok? Um no Camboja, que tenta ter influência no Vietnã, a dirigência internacional e por aí vai. Então, ao longo do livro vai mostrar vários nomes que tiveram, mas de certo mesmo o exército, né, socialista, melhor dizendo, socialista, era o Viet Minh, comandado pelo Ho Chi Minh. Ponto. Aí nisso ele inicia um conflito, ele estava preparado para iniciar um conflito com os franceses e logo depois, quando os japoneses tomam a região, inicia o conflito com os japoneses e começa um conflito de guerrilha, né, atacando as linhas de subsistência e de abastecimento japonês. Os japoneses, né, em 1945 perdem o conflito, perde a Segunda Guerra Mundial. É muito interessante e essa é uma parte que me deixou assim realmente surpreso no quesito como os líderes que estavam organizando toda essa resistência pensaram e agiram rápido. No momento que os japoneses se rendem, a primeira coisa que o Ho Chi Minh faz é pegar as armas deles, né? Eles recolhem as armas, recolhem as provisões que tinham e tomam o poder do norte do país, que é onde fica a capital, Hanoi, né? Tomam o poder e enquanto que no sul tínhamos ali as primeiras tropas francesas que estavam na península, algumas tropas também norte-americanas. Aí se inicia um período de estabilizamento, né, de pausa, que passa para o conflito da Coreia. Ponto. A China começa a ajudar muito o Vietnã do Norte, porque era uma divisão não oficial, que nem hoje tem a Coreia, né? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, mas não era nada ok, nem oficial. A China começa a patrocinar essas guerrilhas, né? O exército, e por aí vai, gente. Né? Aí a China pretende criar uma zona tampão também, que nem acontece com a Coreia, né? Só que Ho Chi Minh não quer isso. E os exércitos, as forças do sul do país, apoiados pelos norte-americanos e pelos franceses, tentam tomar o país inteiro, né? Com pequenos ataques, com ofensas violentas, físicas e por aí vai. Aí, né, chega-se à conclusão de que, e nesse meio tempo que o país está, né, existe um cessar-fogo entre o norte e o sul do país, não dialogada, não é? Que é conhecido como Congresso de Genebra, se não me engano. O Ho Chi Minh começa a organizar toda a população, toda a parte norte do país e trazer inovações com ideias socialistas, né? Concepções socialistas de melhorar a infraestrutura e a vida, que era um país quase miserável, a vida da população. Olha só as coisas que eles fazem. Socialismo do norte, que vai diferenciar muito, vai criar uma divisão social muito grande da parte norte para a população da parte norte para a população da parte sul. Reforma agrária, ok? Cooperativas socialistas, é diferente de cooperativa comum, né? Obras hidráulicas, porque o Vietnã, a parte norte, é um país cortado por vários rios e na época de cheia o rio transbordava indo para as plantações de arroz, ok? Que o país é muito forte na produção de arroz. A criação de peixes para diversificar a alimentação dos vietnamitas. Culturas industriais, abertura de fábricas e por aí vai.
e indústria pesada. Ponto. Mas o que mais chama atenção é a questão médica e sanitária, ok? E educacional. Tem um trecho aqui do livro que é muito bom, gostaria de passar para vocês sobre um diálogo, ok? Seguinte, que país subdesenvolvido pode gabar-se de ter em cada aldeia uma escola e um posto sanitário com seu médico auxiliar, de ter em nível distrital escola de segundo ciclo e hospitais corretamente equipados, de ter, enfim, em nível provincial, escola de terceiro ciclo e hospitais em que se pode realizar intervenções complexas. Ponto. Isso é uma das grandes transformações desse período. Só que os franceses e os norte-americanos querem ter o controle completo do país. Inicia aí na década de 50, se não me engano 55, a famosa Guerra do Vietnã, quando o presidente norte-americano assina um decreto, envia tropas norte-americanas para a península, ok, junto com o exército sul-vietnamita, e tenta dominar todo o país. Ao todo foram enviados cerca de 600 mil vietnamitas, ou 600 mil norte-americanos, melhor dizendo, né? O conflito dura 20 anos e é marcado pelas táticas de guerrilha muito forte dos vietnamitas, que pejorativamente é apelidado pelos norte-americanos de Vietcongs, né? Acaba em 75 o conflito e o país de lá para cá abriu novamente para o mundo, começou a ter relações diplomáticas muito boas com grande maioria dos países, né? E o que mais chama a atenção, o país soube se adaptar ao século XXI. Isso é incrível, porque se percebe que as velhas lideranças estão saindo e precisava-se de novas lideranças que entendessem todo o complexo, né, do mundo globalizado. Aí chega o seguinte, atualmente, né, estamos passando por uma série aí, uma crise sanitária, e o país, por incrível que pareça, o país está do lado da China, faz fronteira com a China, e até o momento houve cerca de 35 mortes por Covid-19. Vocês podem falar, Daniel, mas é um país que tem um regime ditatorial e tudo mais, é socialista, é ditador. Não, gente, existem eleições normal, existe realmente um partido só, que é o Partido Socialista Vietnamita, mas o país é completamente aberto, né? Inclusive a taxa de corrupção diminuiu exponencialmente depois que o governo socialista chega ao poder, ok? Com um pouco mais de 1.500 casos, gente. 1.500 casos de Covid. Vocês sabem por quê? Simples. Só para encerrar o vídeo, vou declarar aqui um diretor de um centro de mídia de Hanoi, capital do país, né? Ele informa que o país, ao todo, tinha essa questão cultural, né? Relação médico-sanitarista. O país encarou, inclusive o presidente, encarou toda aquela questão como uma crise sanitária. É o que é, né? É o que é uma crise sanitária. Então impôs ao país inteiro um lockdown completo. Ponto. E resultando em apenas 35 mortes em mais de um ano, né, que estamos nessa situação, em mais de 1.500 casos. Porque eles trataram como realmente é, uma crise sanitária, com lockdown completo e teste. Em dúvida, teste e teste. Ok? Só para encerrar, o Vietnã é um país que está no centro do desenvolvimento mundial. É a região que mais desenvolve é o Sudeste Asiático. É um país que tem um governo que quer. Resistiu aos franceses, resistiu aos japoneses, resistiu aos norte-americanos e resistiu a incontáveis, né, incontáveis desastres naturais, porque é um país que chove muito, é um país tropical. E atualmente existe um grande desenvolvimento do país, ele é conhecido como pequeno tigre asiático. Ok, gente? Se gostou, deixa aquele joinha, estarei dando continuidade à leitura dos outros livros da coleção. E é isso, ok? Tchau, tchau, até mais.